tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, o podcast do Grupo Escopo. Esse podcast nasceu de uma ideia da gente trazer pessoas queridas, acima de tudo, amigos, parceiros, clientes, para falar sobre temáticas relevantes acerca de empreendedorismo, negócio, gestão, processos, pessoas, estratégia e baboseiras também, porque a gente está aqui para falar sobre coisas legais também. Então, estamos aqui no Quanto Estúdio, tá? Um estúdio lindo, belíssimo, de um cliente da gente, clientes bem queridos nossos. E hoje iremos começar a nossa primeira temporada, tá? Do Pode Gerar, com a temática crescimento, tá? Uma temática profundamente importante e relevante para qualquer negócio, porque quem não cresce é engolido pelo mercado. Então, sem maiores delongas, gostaria de fazer hoje a apresentação de um amigo, né, do meu estrategista de comunicação e marketing, que está aqui hoje batendo um papo com a gente, Túlio Dantas, CEO da WAWS, a maior agência de comunicação do estado. Seja muito bem-vindo, Tulião. Valeu, Tef. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui, né? Primeiro elogiar o espaço, bacana demais. E dizer que a gente está aqui para discutir um pouquinho, trazer um pouquinho de experiência, né? Do que a gente já viveu, do que tem vivido. E obrigado pelo convite, acho muito pertinente a gente estar aqui discutindo, levando essa informação para outras pessoas. Eu acho que faz parte do nosso objetivo empreendedor, né? Também inspirar outras pessoas e só gratidão aí pelo convite. Vamos embora. Vai ser um papo bem legal. Túlio sempre me fala que não é o que a gente faz, mas como a gente conta a história. Então, chamei ele aqui hoje, né? Eu convidei para a gente bater um papo sobre storytelling, né? Uma temática aí bem relevante, né? Que sempre esteve em alta, né? Mas as pessoas, empresas hoje, né? Empreendedores, cada vez mais levam a sua comunicação, né? A sua proposta de valor do seu negócio por meio de contação de histórias. E eu queria entender que você desse um bate-papo inicial para a galera e falar o que é storytelling, né? E qual é a importância e como você faz isso hoje dentro da WAWS. Beleza, vamos lá. Storytelling, na tradução literal, é contar histórias. Eu sempre brinco que storytelling não é uma invenção do último século, não aconteceu depois da pandemia, não aconteceu depois do stories do Instagram. As pessoas sempre se interessaram por contar histórias. Basta a gente olhar aí as histórias dos antepassados, né, de civilizações antigas, as grandes causos que contavam. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala assim, deixa eu te contar uma história, eu acho que o centro de curiosidade do ser humano para, né? Mas enfim. Para citar um exemplo prático, assim, para mim o maior storyteller da vida, quem é a pessoa que é o melhor storytelling, para mim foi Jesus Cristo, independente da religião, mas entendam como uma história boa contada, bem contada por ele, conseguiu ultrapassar gerações, milênios aí, e até hoje arrasta multidões. Então, o storytelling é esse poder de contar histórias, ela é uma técnica de comunicação, tá? Que tem, óbvio, ela foi evoluindo, foi se aperfeiçoando e ganhou notas mais modernas, principalmente, eu digo assim, depois da rede social, né? As pessoas hoje têm muito mais acesso a ouvir histórias, a ouvir marcas contando suas histórias, mas na própria propaganda, o storytelling já é utilizado há muito tempo. Só para a gente entender, existem dois tipos de propaganda, de publicidade. Uma propaganda que ela tem um caráter mais informativo, que aí por muito tempo foi o que mais pesou. Então você fazia um anúncio de um carro, dizia quantos cavalos o carro tinha, qual era o valor, eram propagandas super poluídas. E depois de um tempo a propaganda virou mais persuasiva. E aí a persuasão nada mais é do que convencer alguém. E aí existem técnicas, existem gatilhos, né? Como a gente fala hoje no digital, gatilhos, dores, não sei o quê. Mas contar uma história ao meu ver, a mais poderosa dessas técnicas de comunicação. Perfeito. Quando a gente desenvolveu a agência, e eu comecei a entender isso, porque a gente tem uma agência de 21 anos. Então, quando a gente criou a agência, não tinha Instagram, não tinha nada redes disso. Sociais, a gente, sei lá, época do Orkut, não tinha... a gente tinha uma comunidade ali. E aí foi quando eu entendi que, mesmo as gerações passando, as formas de comunicar passando, contar a história foi o que sempre chamou a atenção das pessoas. Então, a gente desenvolveu todo o nosso processo em cima do storytelling. Então, óbvio que a gente desenvolve peças informativas, um aviso de funcionamento de um cliente. Não preciso contar uma história nisso, mas se eu puder contar, melhor ainda. Mas o storytelling é o fio condutor da nossa comunicação, e a gente está agora desenvolvendo a metodologia, que é a metodologia Create, que é criatividade, rapidez, envolvimento, assertividade e tração. E o storytelling é o que conduz
essa metodologia, que é a nossa metodologia criativa na agência, que você que provocou, ó, precisa ter um método e tal. E aí a gente colocou isso. É a história do storytelling, o Create, né? Exatamente. O Create, na verdade, ele as pessoas sempre me perguntavam, o que é que você faz para ser criativo? Você é um cara muito criativo, como é que você consegue ser criativo? E aí eu nunca sabia explicar. Eu, velho, sei lá, as coisas para mim meio que aparecem assim na minha mente, meio Nazaré Tedesco, assim, mas eu nunca tinha parado para entender quais são os atributos, quais são os caminhos que eu geralmente percorro. Entendi. Então aí a gente descobre que a metodologia Create, ela é a forma de criar uma metodologia para storytelling. Então a nossa grande especialidade hoje não é Instagram, você é uma agência de digital, de tráfego, de audiovisual, não importa, eu sou uma agência de tudo, desde que uma história esteja sendo contada. Perfeito. E aí essa história pode ser contada por meio de um vídeo, por meio de uma sequência de stories, ou por um folder, enfim, por um brinde que você entrega, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí. Incrível. E como é que funciona hoje a questão, como é que se concatena o storytelling, que aparentemente é uma técnica, um método, dentro do plano de marketing e comunicação de um negócio, visando o crescimento desse negócio? Como é que você aplica isso? Um cliente seu, enfim, chega um player do mercado e fala, Túlio, eu preciso crescer. E como é que você aplica o storytelling, que é a sua especialidade, dentro de um plano de crescimento de um negócio? O storytelling ele é aplicado em qualquer tipo de objetivo de comunicação, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu preciso crescer. Mas às vezes você não precisa crescer em venda, em volume de negócio. Você precisa crescer em posicionamento, em branding, eu quero ir para outro nicho de mercado. Isso eu até brinco assim, o storytelling ele não promove necessariamente o crescimento, ele promove o movimento. Tá? Perfeito. E aí esse movimento às vezes não é para crescer. Às vezes é um movimento lateral. Perfeito. Às vezes é um movimento de encolher. Imagina uma empresa que tem lá 100 clientes, ela quer ter 20 clientes porque para ela faz sentido e eu não estou falando de crescer, eu estou falando de reduzir. Mas se isso é bem contado, você consegue realmente conduzir uma comunicação. O storytelling, ele nesse contexto é sempre muito voltado para o branding, tá? Que é para fazer com que as pessoas percebam aqueles seus objetivos. Você acaba, sim, quando ele é bem feito e quando tem esse objetivo vendendo mais, crescendo, ou então indo para outros mercados, ou melhorando sua imagem, melhorando seu posicionamento. Mas o storytelling, ele não necessariamente é para crescer. Ele é para você contar alguma história e aí tem algumas técnicas para isso. Né? O storytelling, ele não pode ser linear, ele tem que ter... igual um roteiro de um filme. Chama de jornada do herói, mito do herói, né? O mito do herói é um dos formatos de storytelling, mas sempre tem que ter essa nuance da curiosidade. O humor também entra muito bem em alguns casos do storytelling, mas imagine você tá sentado numa calçada de interior e tem ali 20 pessoas ouvindo aquele caos. Então, uma literatura de cordel é um storytelling, porque você fica curioso para entender o que é que vai acontecer com aquele personagem. Então, tudo isso é técnica de storytelling. Tirar um banner de um evento é um storytelling? Tudo é storytelling, porque eu até digo, no casamento você tem que ter storytelling. Sim. Você tem que ter uma construção de contar e de entender. Então, a nossa vida é um storytelling. Aí tem gente que conta isso de maneira morna, não constrói um legado, passou ali na vida. E tem gente que cria aquela montanha-russa. Então, o storytelling ele precisa ter esses momentos de euforia, com calmaria, e vem a sacada. Então, a gente sempre monta os planejamentos dos clientes dentro desses objetivos. Então, seja fazer um rebranding, ou seja... eu preciso que minha marca seja melhor percebida. Então, o storytelling ele é o fio condutor. Nem sempre, até às vezes, parece que a gente não tá contando a história. Mas sabe aquela hora que você chega no filme que você começa a não entender para onde é que aquela história tá indo, mas ali é construção de personagem. Aí você vai construindo, no final você fala, entendi tudo. Para que haja um ápice no final. Exatamente. Perfeito. Então, isso é o storytelling. Não é você narrar uma história. Não tem que ter necessariamente um personagem, né? Ou eu sou fulano, que hoje todo mundo acha, eu tenho que botar minha cara. Nem sempre você consegue fazer uma marca ser o personagem. Então, aí são essas técnicas que a gente vai de acordo com a necessidade, com o briefing, com o entendimento, o planejamento. Perfeito. Então, quer dizer que criar storytelling, fazer storytelling no caso, cabe para qualquer momento de qualquer negócio ou de qualquer pessoa. Qualquer momento. Vou dar 2 exemplos práticos. A gente pedir isso agora. Então pronto. Tá no roteiro. Tá no roteiro. Adivinhei o roteiro. Olha. Vou dar 2 exemplos práticos. Steve Jobs volta para a Apple, né? Expulsa um cara da Apple, enfim, aí ele volta, a Apple vendendo mal e tal, e ele lança a campanha Think Different, que é uma campanha que trouxe ícones do século XX, um VT super simples, e ele fala, se ser louco é mudar o mundo, é ter coragem, é ser criativo.
E aí ele monta um storytelling, aí existe uma voz de um locutor, né, de Hollywood, e aí tá lá Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Albert Einstein, e aí no final ele fala, pô, se pensar diferente é isso, simbora. E aí essa campanha, ela tem uma leve inspiração na campanha do Fusca, que era um storytelling que não era em vídeo, era um anúncio de jornal. Era uma imagem bem pequena de um Fusca e tinha lá, pense pequeno. E aí imagine você lançar um carro alemão no pós-guerra, onde Hitler lançar um carro nos Estados Unidos, um carro alemão. Como é que você vai conseguir isso? E aí Volkswagen, né? Tem um problema nele, tem um fumo gigante para resolver. Sim. E aí o cara vai lá e diz, não, pense pequeno. Se pensar pequeno é você ter um carro que vai economizar na manutenção, que você consegue estacionar em todo lugar. Então ele consegue contar uma história por meio de um anúncio. E tem outro exemplo assim absurdo do Popeye. O Popeye, ele foi uma encomenda da indústria americana para aumentar a venda de espinafre. Então os caras criam um personagem que vai lá e come espinafre, fica forte, e aí aumentou 30% o consumo de espinafre de uma leguminosa ali, enfim, uma verdura, não sei, que não é gostosa, digamos assim. O que a gente percebe é que no final do dia, tudo impacta em crescimento, em alguma medida. Sim, perfeito. Crescimento de posicionamento, crescimento de marca. É por isso que eu digo, é sobre movimento. Você está Perfeito. se movimentando para algum lugar. E aí, óbvio que o storytelling ele precisa de um briefing muito bem definido, entender quem é esse público e precisa de verdade, né? Você não consegue contar qualquer história, porque aí a rede social hoje já não deixa mais você mentir, né? Então aí você vai lá, pega uma empresa, conta uma história bonita, o nosso garçom, não sei o que, depois você descobre que você maltrata o cara. Perfeito. E aí no final isso cai, né? Isso vai ruir, porque vai alguém lá comentar, não, mas na prática não é assim, eu já trabalhei lá há 5 anos. Então a rede social deixou esse storytelling com pitadas mais agressivas e mais dinâmicas da participação das pessoas. Antigamente eu contava a história, o ouvinte estava lá do outro lado na televisão, no jornal e pronto. Se ela era bem contada, resolveu. Hoje não, ela tem que ser contada com uma pitada de verdade muito forte. Aí eu vou dar um exemplo disso, a Häagen-Dazs. A Häagen-Dazs é um sorvete, você pensa que é europeu, dinamarquês, não é, ele é um sorvete de Nova York. Aí os caras, precisa aumentar o preço do sorvete para melhorar o produto, e o nome era, nada a ver, não sei o que, Frozen. Aí os caras, não, traz um nome dinamarquês e aí justifica, pessoal, agora a gente não tá mais produzindo sorvete, a gente tá importando sorvete. Aí ganha aquele valor. Se fosse fazer isso hoje, a rede social cai em cima e diz, não, mentira. Ia descobrir toda a cadeia de produção. Tinha alguém tirando a foto do bicho produzindo sorvete Sim. do lado da casa dele. Então a gente não consegue mais. E até uma discussão ética que existe sobre isso. Mas só pra gente entender esses paralelos. Antigamente era muito mais emissão e muito menos recepção, não tinha troca. E hoje, quando tem isso da rede social, tudo fica mais perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado Perfeito. em como conduzir esse storytelling, porque tem que ter verdade, não dá mais pra inventar alguma coisa. Perfeito. Eu costumo dizer, pra quem é mais próximo a mim, que Túlio é um dos caras mais criativos que eu já conheci na face da terra, né? Sem falsas modéstias. Não é pra estar na minha frente. Tomar mais um golinho. Toma um gole de café. Mas, de fato, meu amigo, ele é um cara incrível, assim. E às vezes a gente tá em reunião, né? Ele nos atende, né? Enquanto agência de comunicação. E eu dou uma ideia, ele fala, não, é assim. Eu digo, não, você já sabia disso, né? Não sabia não. Enfim, veio agora em mente o insight. Então, enfim, um cara criativo. Eu queria entender com você o seguinte. Como você constrói e semeia o seu processo criativo para fazer conexão com o storytelling? É uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer. Vamos lá. Eu descobri o storytelling meio que sem querer. Na verdade, eu já fazia storytelling, né? Tipo, eu era aquele menino com 10 anos que tava na escola e a galera rodeando para ouvir uma piada. E aí eu usava isso muito como... Naquela época não existia isso do bullying, né? Eu era gordinho e tal, gordão. E aí eu sempre trazia esse negócio da velocidade com criatividade para me antecipar e conseguir ganhar isso. E aí o que aconteceu? Eu fiz vestibular, não tinha um curso de publicidade no FRN. E aí eu fiz vestibular para jornalismo. E aí foi no curso de jornalismo que eu descobri esse storytelling, porque o jornalista nada mais ele tem essa capacidade de contar uma história. E eu sempre tive esse viés nos trabalhos que eu fazia. Tipo assim, o professor, vamos fazer um trabalho de uma reportagem sobre os presídios. Aí todo mundo fez lá uma reportagem. Eu analisei os dados, a quantidade de presos, de vagas. E eu fui contar a história das mulheres dos presos. Então, assim, dentro da mesma ótica... Quebra de paradigma. Eu sempre queria buscar a história. Então, assim, eu contava a história que era curioso pra mim. Como é que é o dia a dia da mulher de um preso? Que você vem aqui, não sei o quê. E aí eu contei a história de 10 mulheres de preso. Aí, foi super premiado o trabalho. E aí, no jornalismo, eu consegui me conectar com o audiovisual. E eu virei documentarista, né? Meu TCC foi um documentário. A gente ganhou
festival, super despretensioso, orçamento zero, papai patrocinando. Eu tinha a ideia de um storytelling. Aí fui inteligente, né? Eu chamei uma menina que o pai dela tinha uma produtora de vídeo, chamei a outra, disse, ó, eu tenho uma história, arruma as Vocês têm recursos, né? E vamos gravar. E aí gravamos, e hoje é um documentário que é Covinhas, o nome, que conta a história de duas meninas santas, que é estudo de antropologia na FRN. Os caras estudam aquele documentário sobre um fenômeno social. E aí foi na faculdade que eu descobri esse poder do storytelling. Só que isso ainda era meio escondido, eu não tinha noção do storytelling. Eu queria ali contar histórias, fazer meus documentários. E aí, quando eu entrei na publicidade, que eu entrei assim que eu comecei a faculdade, entrei na Cacai, na época, que era o nome da agência antiga. Aí foi quando eu fui olhando essas ondas de comunicação e fui percebendo que tinha alguma coisa em comum. O que é que tem em comum no Orkut, no rádio, no jornal, num livro, numa propaganda de televisão, no cinema? E aí eu disse, poxa, é a história. É contar uma história. Então, aí a gente tem um pouco a ver com o dom também, de você ter a facilidade, né, de conseguir guardar coisas no seu HD. Um ponto que você sempre fala é acerca de repertório. E aí, depois, eu precisei fazer isso profissionalmente. Tipo assim, ser criativo quando dá, de vez em quando, é massa. Mas aí eu tenho que ser criativo 10 vezes, 20 vezes por dia no cliente querendo uma demanda. E aí foi quando eu comecei a entender sobre a combinatividade. Que muita gente fala muita gente fala que combinatividade é um tipo de criatividade, mas não é. Para mim, ela é a própria criatividade. O que é que a combinatividade diz? Que tudo já tá criado, você não vai mais criar nada, esqueça. Diferente do cara lá atrás que criou a roda, o outro que criou não sei o quê. Até isso foi combinado, porque ele olhou o sol, viu o negócio redondo. Sim. Então, assim, tem alguma inspiração por trás. A criatividade é pegar o que já existe e ressignificar aquilo. Então, aí tem a ver com repertório. Eu, quando fiz o curso da SPM, que aí eu fui estudar publicidade depois em São Paulo, teve um professor, ele era o professor mais doidão que tinha, assim, a galera metia o pau na aula dele, ele não ensina nada, não sei o quê, e ele falou uma frase que pra mim valeu o semestre, que ele disse o seguinte: quer aprender publicidade, estude tudo, menos publicidade. Sim. E aí, olha que louco isso, porque hoje em dia o cara faz uma arte no Canvas, o ChatGPT escreve o texto, e se eu tivesse aprendido só a escrever pra Orkut, aí quando virou o Instagram eu me perderia. E aí ele dizia, estude tudo, menos publicidade. E eu fui estudar história da arte, neuromarketing, artes como um todo. Antropologia, sociologia. Minha esposa é psicóloga, então eu meio que fiz o curso junto com ela. Fui entender a origem de muita coisa. E aí não é sobre... Eu sou designer de formação, faço marcas e tudo, mas não é sobre a ferramenta que eu uso. Eu uso o Corel, a galera ri de mim. Como é que você faz isso no Corel? O Corel é ultrapassado. Então não é sobre a ferramenta. Eu vejo o Vicky Muniz, que é um artista fantástico, eu tive a oportunidade de ir para uma exposição dele, ele faz arte com lixo. Então não é sobre a qualidade da pincelada de Picasso. Não é sobre a geometria perfeita de Da Vinci. Não, o cara pega um monte de lixo e combina aquilo numa obra de arte. Então, entende onde eu quero falar? Sim. É sobre sensibilidade, é sobre senso histórico, é sobre entender o movimento e dali você extrair, como eu já fiz uma campanha de uma escola que era Pense Grande, inspirada no Think Different, que é inspirada no Think Small. Então, entende essa combinatividade? Então, o repertório, para mim, é o principal. E eu não rodei o mundo, eu não conheço a Europa, mas eu viajo, vou no Google Earth. Eu sei que a Champs-Élysées tem na loja tal, do lado da árvore, e parece que eu tô lá. Um dia desse eu fiz uma marca que era inspirada em Roma, eu disse, não, porque lá em Roma tem um não sei o que, La Boca de la Verità, e eu usei as geometrias da montanha para criar uma boca, e eu descobri, aí na pesquisa, que é a segunda etapa, você tem um repertório e você vai pesquisar. Sim. Eu descobri que o povo de Roma tinha a boca mais limpa da época, e é fato, pesquisa. Entendi. Porque tinha a dieta e os caras... Já bebendo na história. Isso, tinha flúor na água lá e tal. Aí, resumo, eu consigo trazer um storytelling massa, que era só uma identidade visual da logo de uma dentista, e aí eu trouxe a tipologia romana, eu peguei um nome em latim, que era... E aí você vai construindo isso dentro de um fio condutor. Storytelling é fio condutor. E aí não é só a marca. Aí pro cliente que vê é só a marca, mas na construção tem toda aquela história. Então sempre que eu crio tudo ou qualquer coisa, tem uma história. Às vezes acontece de ter a história e eu criar. Às vezes acontece de eu criar e depois eu ir buscar a história. Não importa. Se eu tenho uma piada massa, que eu sei que a piada termina assim, aí depois eu vou evoluindo, construo o personagem. Então assim, não importa... Pra chegar no clímax da piada. Não importa se você tem um tema e vai escrever um roteiro do filme. Você pode ter um final do filme e escrever o começo dele. Isso é a essência da... Como é que se chama?
Não sei. Combinatividade. A combinatividade. Você vai juntando um monte de elemento e vai recombinando. Então, Perfeito. Quanto mais repertório eu tiver, mais uma análise fatorial, né? Mais multiplicadores eu vou ter de ter ideias. Mas dá para você ser combinativo com 5 ideias. Sim. Se você tem 5 ideias soltas, você consegue criar 25 só multiplicando elas. Eu costumo dizer lá no Grupo Scope que os nossos consultores eles possuem caixas de ferramenta, que são nada mais, nada menos do que ferramentas e métodos, né? Como dentro de um escopo de projeto eu consigo concatenar ferramentas para fazer análises, diagnoses ou para gerar ação de tração, de plano de ação, de estratégia, é sobre isso. Então, acho que combinatividade está em qualquer negócio que a gente precise pensar, não pura e simplesmente vendendo um produto, né? Mas concatenando, de fato, ideias e métodos e ferramentas, porque o marketing também é pautado em muito método, em muita ferramenta. Né? A combinatividade, ela vem quando vem um insight, por exemplo. O cara, por exemplo, eu tava naquela dúvida, a agência vai crescer, não vai crescer, vai crescer, não vai crescer. Chamei Igor lá da Seu Boné para falar sobre plano de cultura e o cara veio falar que era gigante mesmo. E aquilo ali para mim serviu como um gatilho para dizer, poxa, é isso que eu quero, é impactar pessoas, Então, entende que o negócio dele é boné, o meu negócio é agência, o teu negócio é consultoria, mas... E é por isso que a gente investe tanto em palestras, em eventos, em podcast, em ouvir um vídeo de alguém. Por quê? Não é que aquele cara entende do seu negócio, ele não entende sua dor, ele não sabe o que é que você está sentindo naquela hora, mas ele vai trazer algum insight que você ou guarda aquilo, ou na hora mesmo aí você já pegou, mas isso tem a ver com um problema que eu tô tendo, eu já tive insights assim, por exemplo, eu tinha um cliente que eu atendia, já trazendo mais pro business e menos pra ideia. Eu atendi esse cliente, era o maior cliente da agência, estava dando uma merda gigante na agência, porque, entende, ele representava 70% de faturamento e ele estava atrapalhando a pauta dos outros, os outros estavam atrapalhando a pauta dele. Aí eu estava assistindo House, que é uma série, aí do nada, olha o insight. Aí House, chega um cara com uma doença infecciosa, ele fala, a gente vai ter que isolar o cara, porque pelo menos só pega só pode pegar ele, a não contamina mais ninguém. Não vou contaminar o hospital. Vamos criar um isolamento, aí eles fazem uma parede e tal. Aí eu fiquei, poxa, é isso que eu tenho que fazer com o cliente. Aí eu virei naquela época o atendimento do cliente. Eu disse, não, eu tenho uma sócia, kkkk, toca aí os outros 10. Que eu fico e aqui, se der merda, dá só eu, diretor de arte dele e o cliente. E aí a gente nem atrapalhou os outros. Sim. E ficou livre para fazer o que era necessário ali. Então, um insight de um filme. Eu tenho muito insight em filme e série, muito, assim, com coisas que não tem nada a ver. É só você eu acho que com os neurônios prontinhos, assim, pra ir pegando essas ideias. Rapaz, guarda aqui, leva pra ali. E tem um momento... E assim, eu sempre digo muito. Aí é que você perguntou, qual é o método criativo? São os momentos de solitude, assim, quando eu tô meio que fazendo nada. Eu não tenho tido muito tempo assim, porque eu tenho 2 filhos agora e tal, nunca dá tempo. Mas tem um momento que é só eu e eu mesmo. É aquele momentozinho do meu relógio biológico de manhã. Sim. Vontade de fazer cocô. É o que só você pode fazer aquilo. Eu e o banheiro, e eu. E um celular, lendo o blog de alguém. E aí ali é onde eu paro e digo, opa, isso aqui... Então eu começo a criar mapa mental. Isso aqui eu vou fazer assim... E já saio dali com o meu dia mais ou menos resolvido. Tá? Então, eu tenho esse momento da solitude, tenho um filme e eu também sonho muito com insight. Entendi. Assim, preciso de uma campanha pra amanhã, não sai. Aí eu sonho com uma viagem, nada a ver, que meu sonho é muito visual. E você consegue gravar o sonho. Aí eu gravo aquele insight lá, aí eu já escrevo, porque se eu não escrever, eu não vou lembrar de detalhe. Aí eu escrevo, rapaz, sonhei com isso aqui. Aí no outro dia é a base pra campanha. Já sonhei muito com um slogan, tipo, eu preciso de um slogan matador, não sei o que. Quando vê, apareceu. Aí eu vou, escrevo no celular, boto sempre o celular na cabeça. E volta pra dormir. Volto pra dormir, que eu durmo 8 horas por dia. Aí no outro dia eu disse, rapaz, eu sonhei com isso, foi mesmo, vou olhar. Anotei. E aí eu anoto, entendeu? É isso. Entendi. Porque já aconteceu de eu não anotar, achar que ia lembrar e já era. Tá. Porque o sonho, né, misturou com outra coisa, enfim. Mas esses são meus 3 momentos mais criativos, que eu dizia muito que esse momento de solitude também rolava muito no avião, quando eu viajava, achava massa. Ou quando eu tava no carro, viajando, trabalhando em campanha política. Eu, carro, 4 horas de viagem, aí eu tinha muito insight. Só que no avião hoje já pega Wi-Fi, né? Então, já perdemos. É mais solitária, assim. Eu digo, rapaz, o avião não tá funcionando Wi-Fi. Boto no modo avião, porque é um momento que eu fico realmente refletindo. Eu se auto-inspirando. Com meus botões. Você falou sobre alguns cases muito irados, né? Popeye, falou sobre Amazon, enfim. Mas fala sobre cases teus. Eu queria que você desse 2 cases rapidinhos. Um primeiro, que você tinha muita verba pra contar uma história, e um que você não tinha verba de porra nenhuma pra contar a história. Eita, vamos lá.
Tem um que eu tinha... Não, porra nenhuma, não. Tá, eu vou contar... Quase nada. Eu vou contar 3, tá? Tá, vai. Um que eu tinha alguma verba, um que eu tinha muito e um que eu não tinha nada. O que eu não tinha nada. Cliente do ramo de concurso queria lançar uma turma de caixa econômica. A verba era R$200. Velho, não era nada. Aí eu peguei e era um concurso para caixa econômica. Aí a gente pegou R$200, contratei um palhaço por 50, mandei fazer uma caixa de MDF por mais 50 e os R$100 que sobraram eu transformei em 2 notas de R$50. E a gente foi para frente da caixa econômica no Alecrim, fez uma caixa de madeira bem pequena e o palhaço ficava com o megafone. Quem quer entrar na caixa? Ó, é difícil entrar na caixa, eu pago R$50. E aí não dava para entrar na caixa porque era muito pequena. Parou a cidade, todo mundo ficou No meio do Alecrim, né? no meio do Alecrim. E a gente fez um vídeo na época no YouTube, ainda tava começando. E aí, pô, tá difícil entrar na caixa? Tente com a Prêmio Concurso. E aí ele lotou 3 turmas de caixa econômica. O negócio hoje não existe mais. Saiu na época no Comunicadores, que era um blog. Então esse foi um exemplo de zero. Storytelling para crescimento, tá, galera? Zero dinheiro. Aí esse mesmo cliente gostou tanto da sacada que depois quis fazer um no Carnatal. Que a gente fez um que era o Ei Melhore. Mas ele já tinha verba. A gente contratou... Esse é a verba mediana. Esse é a versão 2 da... É 1.1, tá, beleza. Ele disse, não, eu tenho uma verbinha. A gente comprou 2 abadás do Nana, contratou 2 caras e no meio do Carnatal, transmitindo, Band, aí o cara abriu a faixa. Ei, melhore. Era só isso a campanha. Gastei todo o dinheiro com isso. E aí, na segunda-feira de Carnatal, a gente botou 6 outdoors na cidade, ou seja, já tinha uma verbinha, que era melhor e faça prêmio concurso. Aí também, aí saiu em blog. Fez o link. Rony Silva mandou melhorar o quê? Aí saiu na Band Nacional, velho. Então foi mais uma intervenção. Irado. O com média verba foi o caso do Amo Seridó. A gente tinha uma verba para campanha publicitária de empreendimento e a gente optou por gastar 90% da verba criando um letreiro lá na entrada de Currais Novos. E aí a gente conseguiu reaviver o empreendimento e as pessoas transformou ele num ponto turístico. E aí botou uma tenda, a galera parou para tirar foto e aí os corretores ficavam captando lead, que não era lead ainda, né? Não chamava esse nome, não, era prospecção, cliente. Sim. Anotava o nome dos clientes que estavam na fila e eram pessoas que estavam vindo pro Seridó e conseguiram voltar a vender. E teve um gigante que eu acho que assim, foi massa, que a gente fez da Cirela, e era campanha assim, de 500 mil no final de semana. Eu comprava todas as Globos possíveis, jornais, novelas, que a gente conseguiu vender, acho que 38 milhões de empreendimento. A gente chamou de 24 horas de oportunidade. A gente fez um serão lá. Começou de 8 da manhã e terminou de 8 da manhã no dia seguinte. Aí tinha DJ, Red Bull. A gente fez não tinha LED na época. A gente fez uma vitrine com adesivo, aí ficava trocando, tipo imitando um relógio Cássio, assim, a gente ficava trocando o lugar dos ponteiros. Faltam 23 horas. Aí os caras subiam na escada, faltam 22 horas. E aí a gente conseguiu vender 38 milhões em um dia, né? De um sábado para um domingo. Foi também um case absurdo, mas isso aí foi com muito dinheiro. A gente botou realmente... E tem vários outros milhões de cases, que não vai dar tempo, né, hoje. Então, galera, não é sobre ter grana, é sobre ter criatividade, é sobre... saber contar histórias com muitíssima qualidade. Túlio, o nosso tempo tá curtinho, mas eu queria que você deixasse aí um insight para quem tá nos vendo acerca de como é que eu posso começar, mesmo que de forma embrionária, a contar boas histórias para os meus clientes, para os meus colaboradores, para os fornecedores, para toda a cadeia. E despeça-se na nossa audiência. E muito obrigado de antecipadamente. Valeu, obrigado você. Não, acho que assim, hoje em dia com a rede social a gente tem um canal já, né? O canal é fácil, não preciso mais concentrar a audiência em nenhum lugar. Eu acho que o grande primeiro passo para começar a contar história é você olhar para a sua própria história. Sim. Todo negócio tem uma história que seja sua, que seja do seu colaborador, que seja de um produto que fez sentido. Então, perder um pouco a vergonha de trazer essa verdade, né? Eu tenho um cliente que é o Camarões, que eu acho que ele comunica muito bem com a verdade. Eu gosto muito disso. E ele é grande, mas um restaurante pequeno consegue fazer a mesma coisa que ele, que é trazer essa verdade para a comunicação. Então, ter esse cuidado de, poxa, tem uma história ali, tem a história de alguém. E as pessoas gostam disso. Elas não querem mais comprar por comprar. Elas querem comprar do negócio de alguém que vai ajudar ou vai... contar a história com esmero, com cuidado, com capricho. Verdade, né? sabe? Capricho nunca foi ruim, né? Nunca fica demodê, como diz minha mãe. E não é mais sobre a técnica, é a melhor câmera. Não, grava no celular, isso não importa. Se puder ter a técnica lá na frente, você melhora a ideia, mas traga a verdade. Pegue lá a câmera, tô abrindo negócio por isso. Eu acho que o próprio Pablo Loucos Coxinha começou assim. Começa com um carrinho, aí um dia você tem um império. Então, assim, trazer essa verdade eu acho que não custa.
Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Instagram funcionando, tem um grupo no WhatsApp, então acho que é só querer realmente. E assim, eu não sei inventar uma história. Conte só a verdade. E o que não puder ser contado, aí você esconde, não conta. Mas assim, conte uma parte da verdade que seja legal, Sim. seja interessante para as pessoas. E eu acho que já é um ótimo começo. Perfeito. Repertório, desejo, coragem, criatividade e verdade no coração faz com que a gente chegue cada vez mais longe e cresça os nossos negócios. Julião, meu velho, brigadão. Foi top. Bom demais. Dava pra gente Ele tá conversar longe aqui. da mesa, né? Mas deu certo. Dava pra gente conversar aqui horas e horas, como a gente conversa, tá? Mas foi um prazer receber você aqui. Galera, esse é o nosso primeiro episódio da primeira temporada do Pode Gerar, então vem muitos mais convidados, outras pessoas legais, influentes, que vão trazer insights profundamente incríveis para vocês, tá? Então acompanha a gente aí e um forte abraço. Até mais.